Olá, meninos! Estou aqui mais uma vez hoje, tá certo? Para dar continuidade ao conteúdo. Comentei com vocês que a gente ia falar um pouquinho sobre genética, não é? Vou iniciar hoje o capítulo 3, tá bom? Capítulo esse que já faz parte do nosso segundo bimestre, ok? E eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo e ao final a gente vai fazer uma questãozinha, tá bem? Como todos sabem, nós estamos no mês de junho e, consequentemente, nós estaríamos nos preparando para a nossa quadrilha, né? Então, como nós estamos tendo aula à distância, nós iremos, principalmente nas aulas de oficina, tratar sobre o São João de uma forma diferente, tá bem? Mas hoje a gente vai ver a questão da genética no capítulo 3, na disciplina de biologia, tá bom? Vamos lá começar. Bom, vamos lá. Para a gente dar início, nós precisamos falar um pouquinho sobre a questão da hereditariedade. É muito comum a gente escutar, ai, ele é a cara do pai ou é a cara da mãe. Quando eu falo sobre esse assunto, eu lembro muito da professora Geise. Ela fala que os meninos, no caso que as pessoas comentam muito, que os filhos dela são a cara do pai dos meninos. Então, eles são bem parecidos. É muito comum nós falarmos essas coisas. E, professora, o que é que a gente pode interligar falando sobre a genética ou sobre a hereditariedade? Quando a gente fala sobre hereditariedade, que nós comentamos até no oitavo, sétimo ano, a hereditariedade vai ser um fenômeno em que os genes e as características dos pais eles vão ser transmitidas para os filhos, no caso, vão ser transmitidas aos seus descendentes, tá certo? E essas informações em código, elas estão contidas no material genético dos pais, tá certo? No caso, você vai receber metade do código vem do seu pai e a outra metade já vem da sua mãe. E esse material genético, ele possui informações hereditárias. Ele pode ser encontrado em uma região específica do cromossomo, que é chamada de gene. Mas, professor, o que é que vai ser o gene? Vai ser a região do cromossomo, tá certo? E ela vai ser composta tanto por proteína como por ácido desoxirribonucleico. E é onde vai ficar o código genético, que vai determinar as características de cada pessoa. Mas, professora, quando eu falo sobre a genética nada mais é que um ramo da biologia que é responsável pelo estudo da transmissão do material contido nos genes e também a questão do modo da ação desses genes ao longo das gerações, tá certo? Bom, mas aí falando um pouquinho sobre o interesse pela genética. Professora, quando foi que surgiu esse interesse para estudar os genes, para estudar as características? Esse interesse ele já vem já há bastante tempo. Lá na Grécia Antiga, o Aristóteles ele já se questionava sobre algumas características. Por exemplo, eles acreditavam que caso o líquido seminal, que é o líquido que carrega o espermatozoide, ele fosse produzido no testículo direito, o bebê ele seria do sexo masculino. Caso contrário, já seria do feminino. Então, era dessa forma que eles acreditavam naquela época. Só que nós sabemos que atualmente já é bem diferente, né? Basicamente, o sexo do indivíduo ele é determinado pela união dos cromossomos sexuais. E basicamente a primeira célula é a mais importante nessa determinação, tá bom? Nos cromossomos do espermatozoide vão existir os chamados alossomos, que são cromossomos sexuais. E eles tanto podem ser X, como eles podem ser Y. E já nas mulheres, no caso toda célula reprodutiva, que é o óvulo, vai apresentar o cromossomo X, tá certo? Em ambos. Então, se o espermatozoide que fecundar o óvulo, ele contiver o X, já vai nascer uma menina. Se no caso o espermatozoide contiver o Y, já vai nascer um menino, tá certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre a primeira lei
de Mendel ou lei da segregação dos fatores. Basicamente, deixa eu te passar logo aqui para vocês. Gregor Mendel, ele é considerado o pai da genética atual. Ele foi um biólogo e botânico e ele realizou alguns experimentos com ervilhas. E através desses experimentos, ele pôde contribuir para o trabalho em relação à genética e foi possível entender melhor a transmissão dos caracteres hereditários, tá bom? Para a gente conseguir entender o experimento de Mendel, uma das características que nós utilizamos para entender o pensamento dele é a questão da cor. Ele realizou um cruzamento entre plantas de ervilha de sementes amarelas e de sementes verdes, tá bom? Após esse cruzamento, veio basicamente o resultado de que ele só obteve ervilhas, sementes amarelas. Aí ele começou a desconfiar que alguma partícula iria determinar a característica da semente amarela e, no caso, ela iria dominar sobre a verde. Daí ele pegou e realizou outro experimento. Ele pegou as plantas de semente amarela que eram resultados do cruzamento passado, no caso, ele pegou essas plantas e ele fez um novo cruzamento, ele repetiu o processo. Quando ele repetiu o processo, uma planta amarela, que ela no caso foi cruzada com outra planta amarela, que no caso foi do cruzamento anterior, deu basicamente o seguinte resultado: 75%, que no caso são essas amarelas aqui, foram de plantas com sementes amarelas e 25% foram de sementes verdes. Então, vamos supor que ele tivesse usado 100 sementes de ervilhas, 75 seria amarelas e 25 seriam verdes. Após o cruzamento, ele teve esse resultado. Então, ele pôde concluir que a cor amarela, ela tinha característica dominante e que a cor verde, ela tinha característica recessiva. A cor amarela, ela era dominante, ela prevaleceria em relação à cor verde, tá bem? Vamos lá entender mais um pouquinho. Bom, depois, né, da experiência, dos experimentos que Mendel realizou, foi preciso que nós trouxéssemos o pensamento dele para a nossa atualidade. Então, a partícula que foi falada anteriormente, que nós podemos ver, foi o gene. E para determinar uma característica, eu preciso de um par de genes. E eles são denominados de alelo, tá certo? Ou alelos. No caso, esse gene 1 e esse gene 2, eles vão formar um par de genes alelos. E eles vão se relacionar com alguma característica. Atualmente, o par de genes alelos é representado pela primeira letra da característica recessiva. Por exemplo, a letra V maiúscula, que no caso ela é chamada pode ser chamada de Vzão. Ela vai ser o gene alelo que determina a cor amarela. No caso, ela vai ser dominante, de acordo com a experiência. Já o V minúsculo, que é chamado de Vzinho, no caso vai ser o gene que determina a cor verde. E no caso ela vai ser recessivo. E professora, quando eu tenho os pares de alelos, no caso Vzão, Vzão, eu vou ter o par de genes alelos que determina a cor amarela, a cor que vai ser predominante. E quando eu tiver Vzinho, Vzinho, eu vou ter os genes que determinam a cor verde e, no caso, eles vão ser chamados de homozigotos, tanto esse quanto esse.
Mas, professora, quando a senhora fala de homozigotos, a senhora está falando de quê? Eu estou falando de pares de alelos que são idênticos. Eles, no caso, vão ser iguais. Se eu tiver Vzão e Vzão, eles vão ser homozigotos. Se eu tiver Vzinho e Vzinho, eles vão ser homozigotos. No caso daqui, eu tenho um homozigoto. Eu vou ter um homozigoto dominante. E aqui no Vzinho, eu vou ter um homozigoto recessivo. Então, vocês vão escutar muito falar dessas palavrinhas. E se for realizado o cruzamento deles, os pares dos descendentes, vocês podem estar observando aqui que todos os pares dos descendentes vão ser Vzão e Vzinho, porque foi realizado o cruzamento desse par de alelo com esse par de alelo. Então, o par de alelo dos descendentes serão Vzão e Vzinho, tá certo? Professora, mas por que que isso acontece? Esse par de alelo, por ele ser Vzão, ele vai gerar um tipo de gameta Vzão, no caso, esse primeiro. E já o segundo, que é o Vzinho, ele vai gerar outro par de alelo. No caso, ele vai gerar um tipo de gameta Vzinho. Por isso que todos ficam Vzão e Vzinho, porque essa célula reprodutora, ela possui a metade do número de informações hereditárias. Então, vai ser metade de um e metade de outro. Então, após o cruzamento, após esses pares de alelos, nós podemos confirmar que as cores dessas plantas, elas serão amarelas, porque o Vzão, ele vai ser dominante e o Vzinho, ele vai ser recessivo. Então, o Vzão, em todos os casos, ele é dominante. Então, eu posso confirmar que as plantas, elas são amarelas, tá certo? Professora, as plantas são amarelas, mas o gene da planta verde, da cor verde, está aqui no par de alelos. Sim, está. Se for realizado outro cruzamento, se eu, por exemplo, se eu pegar, no caso, duas plantas do meu cruzamento anterior e for fazer o cruzamento delas, eu vou ter o seguinte, ó. Eu já vou ter Vzão. No caso aqui, eu tenho dois dominantes. Então, eu tenho uma planta amarela. Aqui, no caso, eu vou ter Vzinho. No caso, eu ainda terei uma planta amarela, porque o Vzão, ele vai ser dominante. E aqui, eu também vou ter uma planta amarela, igual o exemplo anterior. E já aqui, ó, aqui já muda. Eu vou ter um Vzinho. Se eu tenho dois Vs minúsculos, vocês concordam comigo que essa planta ela vai ter a coloração verde? Então, a partir disso, o cruzamento de Mendel, as experiências de Mendel, elas podem ser confirmadas. No caso aqui, eu tenho 75% de plantas amarelas e 25% de plantas verdes. Ó, deixa eu te colocar aqui. Pronto. As possibilidades. 75% de plantas das ervilhas com sementes amarelas, por conta dessas três aqui, que possuem o Vzão, que é o dominante, e 25% de plantas de ervilhas com sementes verdes, que no caso é essa daqui, que ela vai ser recessiva. Mas vocês observaram que aqui eu tenho Vzão e Vzinho. Lembram que quando eu estava comentando sobre esses pares, eu falei que eles eram homozigotos, porque eles são idênticos. E quando eu tiver Vzão e Vzinho, por exemplo, eles já vão ser heterozigotos. No caso, vão ser os alelos, eles vão ser diferentes, tá certo? Então, quando vocês pegarem em alguma questão ou algum livro e falarem que eles são homozigotos, eles vão ser idênticos. E quando eles forem heterozigotos, eles vão ser... Quando eles forem homozigotos, eles vão ser idênticos, eles vão ser iguais.
E quando eles forem heterozigotos, eles vão ser diferentes, tá bom? Vamos ver agora nisso em uma questãozinha que nós iremos fazer.